Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe especial. Portanto, não é um Birras de Mãe normal, é um dos nossos Birras de Mãe especiais, que na verdade não são as birras das mães, mas as birras de pessoas que nós admiramos. E hoje temos um convidado muito especial. E eu é que tenho que apresentar Claro, o princípio. eu vou passar a que bola. eu nunca começo projetos nenhuns novos sem o Mário Cordeiro. Muito bem. E que foi assim desde que A eu me vida lembro. toda. Pronto. Eu também, assim, sempre ouvi. Fomos, sempre escreveu na Pais e Filhos, não só as crónicas como os artigos. Lembra-se da Disney? Até do Pato Donald e dos sobrinhos. Do Pato Donald e dos sobrinhos tiramos lições. Já vi que vou ter que ficar aqui A assistir às privates. Vou ter às nossas graças. Não, a traduzir aos nossos ouvintes as vossas private jokes. Foi um artigo sobre o Pato Donald e os seus sobrinhos. E já na altura, se me permitem, isto foi há 30 e tal anos, talvez. É, ou há mais. muitos. Há algumas décadas, ainda no século XX, e em que questionávamos e o que seria se o Pateta fosse gay, lembra-se? já na altura essas ousadias Vocês eram muito que avançados. motivaram muitas cartas e cartas, na altura não havia era mails, era cartas, cartas não era insultos nas não digo de redes, ao protesto, menos mas isso. de perplexidade. Nesse sentido éramos mais livres, não Obrigado. ter aqueles É verdade. comentários todos sim, e os bots. Sim, e os haters. Escreveu na Notícias Magazine adolescentes comigo, fizemos campanhas pelos direitos das crianças, criámos um sindicato das crianças com o Eduardo Sá e outras pessoas que defendiam os direitos das crianças, por isso tinha que vir o mais depressa possível a este Birras de Mãe. É um prazer. É isso mesmo. Bem-vindo, Mário Cordeiro. É pediatra, professor, aposentado de Pediatria e Saúde Pública na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. É presidente da secção de Pediatria Social e Comunitária e da European Society for Social Pediatrics. Fundador e presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil e dirigiu o Observatório Nacional de Saúde, entre muitas outras coisas. Para além de ser um escritor maravilhoso, com mais de 30 livros escritos, uns mais técnicos, uns dirigidos aos pais, romances e... Aqui é que vem a nossa... A minha grande partilha de almas, que toca piano. E é um melómano. Então, e depois também há aquela parte que era... O pai era pediatra, foi pediatra da minha mãe. Meu pediatra. Exatamente. Já viu? E é o mais novo, de 8 filhos, 6 irmãs. E aqui é que vocês têm muitas coisas em comum e podem se queixar de serem os filhos mais novos, é isso? Eu sou a 7ª, o Mário é o 8º. Exatamente. Portanto, as experiências são parecidas. Já viu? Ainda podia mandar no Mário. Se fossem irmãos, ainda era a única pessoa a quem podia mandar. Era mais uma das 6. Exatamente. E quantos netos? Eu? Sim. 7. 7, já são 7. 5 raparigas, 2 rapazes. Esqueceste de dizer que tem 5 filhos. Isso, e pá, uns sim, gêmeos sim. como tu. Pois é. É verdade, pois são 2 gêmeos. Muita coisa Sim. em comum. Muito bem. E então? Mas se calhar, Mário, quando eu estava a pensar neste nosso encontro, e estava a pensar que se calhar tivemos tantas vezes juntos a falar dos outros e se calhar não tivemos tantas a falar um do outro, e nomeadamente da nossa infância e adolescência. Desde a Quinta da Foz. Sim, nós encontramos na adolescência, passámos um fim de semana juntos e os nossos pais eram antes da amigos. adolescência, eu acho que tinha 10. O Bernard, não é, que é da minha idade, tem 10. Tinha 10. Era a miúda que andava lá a importunar os grandalhões de 10 anos. Exatamente. A questionar. Mas Mário, o Mário depois disse, eu li, que era muito tímido nessa altura. Eu era ao contrário. Embora eu hoje em dia acho que a minha timidez eu sou extrovertida porque fico tão aflita de ser tímida. Mas pronto, isso era se a entrevista fosse para mim. Mário, como é que ser tímido é uma barreira muito difícil, não é? Eu, por acaso, fui sempre terrivelmente tímido. Acho que é em parte temperamental, genético, não é? Portanto, isso, o temperamento é o que é. Não é bom, não é mau, tudo depende do que se faz com ele. Mas depois eu acho que a parte social, vá lá, chamemos assim, o ambiental, também é que vai modelando, não somente vai modelando as coisas. E a minha timidez, que era realmente muito grande, acentuou-se pelo facto de ser mais novo.
e de ter sempre ali um certo controle de se não era um, era outro, se não era outra, uma era outra, se não era outra, era outra, do que se fazia, e realmente tinha alguma dificuldade em expor-me, com muito receio de poder dar barraca, de falhar, e então reservava-me, era terrível. E isso devo dizer, e não enfim, vou fazer 70 anos isto daqui a dias também, já tenho direito de dizer alguma coisa, não é? Depois já não sobra tempo para dizer que realmente a timidez me prejudicou imenso a infância e a adolescência. Porque, e é curioso, porque só muito mais tarde é que vim a descobrir, quer dizer, a investigar, digamos, e cientificamente isso está provado, que quando uma pessoa é... eu não gosto de usar a palavra vítima, pronto, porque também acho que há vítimas e cada Sim, vez... mas é vítima no contexto. É sujeito a, pronto, é sujeito a algum bullying fraternal ou bullying escolar, mas sobretudo o fraternal. Pois, é acho curioso, que esse impacto ainda deve ser mais... Do qual não se fala muito. Pois não. Porque as famílias são sagradas. E até o momento das heranças, geralmente as famílias não são sagradas. Mas, em todo o caso, o bullying fraternal existe e causa uma coisa que é curiosa, que é uma diminuição da hormona de crescimento. E causa também uma alteração da melatonina que leva a um mal dormir e a insónias, das quais eu padeço desde que me lembro de mim próprio. Nunca, é mesmo nunca, 100%, 100,0%, dormi uma noite do princípio ao fim. De já me deitar e acordar com o despertador. Sim, também não. Acordo N vezes, e que está relacionado, não digo que seja a única causa. Claro. Mas era de facto uma pessoa muito tímida, e isso na adolescência prejudicou-me também por causa dessa questão da hormona de crescimento. Cresci tardíssimo, ou seja, na escola eu era um miúdo imberbe, literalmente, muito pequenino. Via os meus colegas, não era só as colegas, não tinha, porque era um liceu exclusivamente masculino, mas enfim, as minhas irmãs tinham amigas e tal, iam-se desenvolvendo. Tenho uma irmã relativamente próxima, com 1 ano e pico de diferença, mais velha, e portanto dava para ver como é que as raparigas iam evoluindo, e isso tudo bem, mas depois os rapazes começavam a crescer, e depois, claro, também com muita garganta a gabar-se, não é? Exato. Uso gilete, tu usas o quê? Não, eu prefiro chique. E isto, quer dizer, quando fazia a barba pai uma vez por ano, mas pronto, e eu é que nem uma vez por ano, e era minúsculo, e isso prejudicou-me brutalmente. Aliás, eu lembro de entrar na faculdade, ia para a faculdade e o gozo era sempre: então, Cordeiro, vais à procura do teu irmão mais velho. Era sempre assim. Sim. Porque achavam que eu era um miúdo. E depois, a determinada altura, cresci no momento em que decidi que ou fico aqui cativo desta teia, ou então vou fazer uma coisa, que é fazer um teatro. Eu vou fingir que sou apenas um ator. Fake it till you make it. E, portanto, se por acaso alguém quiser tirar fruta podre, é o protagonista, não é Sim, não é a mim, não é o autor. E é o argumentista, o encenador, o diretor, quem queiram. E isso é que me permitiu depois soltar-me e pronto. Mas tem graça, porque... Mas continuo tímido. Tenho 2 perguntas, vou guardá-las. A primeira é, no fundo, esse teatro foi pôr uma máscara, não é? Criar uma máscara social. Sim. Mas essa máscara dava ressaca, no sentido em que passava o dia inteiro a interagir e aprendeu a lidar com todas essas interações com essa máscara posta. Quando é que a tirava e como é que a tirava? Não, aprendi a reservar na minha vida, pronto, íntima e privada, e quando estava sozinho, eu era eu, exato. Digamos. Mas dentro da sua família também não dava para ser? Não, nunca gostei muito de aglomerados, de grandes coisas. Sim. Pronto, sei lá, às vezes o típico ano Natal, por exemplo, em que se reunia a família toda, e a família foi crescendo, os meus irmãos foram tendo filhos, e às tantas era, sobretudo enquanto os meus pais foram vivos, a minha mãe e o meu pai morreram muito cedo, mas enquanto a minha mãe era viva, fizemos questão sempre de fazer o Natal em casa dela, mas às tantas era uma multidão que nunca mais acabava. O que era muito engraçado. Mas, e faziam-se coisas, e pronto, a determinada altura era um bocado espontâneo. Às vezes havia alguém que começava a cantar, ou coisas assim, piadas também, presentes de surpresa, também era engraçado, que de vez em quando apareciam uns sempre a meter-se com alguém e tal. Mas eu, por exemplo, quando acontecia isso, havia sempre alguém visado, mas quando apareciam esses presentes de surpresas, que eram piadas inocentes, diga-se de passagem, eu estava sempre a rezar aos santinhos que não viesse nenhuma
uma para mim e vá lá, consegui sempre escapar, porque já sei que ia ficar completamente ruborizado. E mantive esse teatro e adaptei-me bem, e tive mesmo depois profissionalmente enfrentar, enfim, plateias grandes e televisões e isto e aquilo, e as pessoas acham que eu sou... Está à vontade. Já estou um bocado diferente. Mas há um momento, há uma altura agora única em que eu começo com suores frios e quebras de tensão, que é quando tenho que apresentar um livro. Porque aí eu não consigo esconder. Já não pode ser esconder, claro. E para mim, eu não digo tortura, porque eu gosto, mas é um momento muito difícil. Agora já é mais, pronto, já me fui habituando, isto é como andar de avião, a pessoa habitua-se. Mas no início era mesmo... horrível. Pois é, difícil pensar que uma criança mais introvertida e tímida, que já é um desafio na nossa sociedade, que valoriza em geral o extrovertido, e crescer numa família com muitos irmãos, não é? É logo um desafio, porque o barulho, o estímulo, a constante deve ser de facto. E a exigência também. E depois, bom, é claro, nós estamos a situar-nos, eu nasci em 55. Portanto, eu no outro dia estava a conversar com os meus filhos até sobre, a propósito das guerras. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tal, e assim com ar distante. A Segunda Guerra, há uma coisa lá do tempo, se não do Afonso Henriques, pelo menos do Dom Sancho, não é? E a determinada altura, é que foi assim, subitamente, pum, caiu-me em cima que eu nasci 10 míseros anos depois do fim da Segunda Guerra. Ou seja... Recuando agora, era o mesmo que de 2015. Sim, agora. O que é assustador. Era a Covid quase para agora, não é? Exato. É impressionante. E foram 10 anos, não é? E claro, não tive noção nem da guerra, nem daqueles primeiros anos. Mas a proximidade é de facto enormíssima. E nesses tempos havia realmente uma pressão familiar, também por uma razão que não é má. Por exemplo, os jantares lá em casa era toda a gente. O meu pai e a minha mãe e nós 8. O meu irmão casou, eu era relativamente novo, tinha 9 anos quando ele casou e saiu de casa. E é engraçado porque à medida que íamos crescendo, nós comíamos na copa. E havia a casa de jantar, onde as pessoas iam sendo chamadas, digamos, conforme a idade, iam subindo na hierarquia. Era uma cadeia alimentar, literalmente alimentar, ao almoço e ao jantar. E ao jantar, sobretudo. E depois, quando o meu irmão saiu, criou-se um novo lugar, vagou um lugar na cabeceira. Porque, entretanto, a minha mãe, que estava na cabeceira, e o meu pai na outra, não conseguiam conversar com aquela malta ali de meio. De maneira que a minha mãe rumou para o lado do meu pai, aliás, ficou a minha mãe à cabeceira e o meu pai ao lado, e o resto do maralhau distribuía-se. E o meu irmão estava lá na ponta. Quando o meu irmão se casou e foi para a casa dele, havia ali um lugar. E os meus pais acharam que que seria eu, ficar sozinho na Copa era um bocado indecente. Então, nessa altura, puseram 2 lugares, a casa era grande, 2 lugares à cabeceira onde nós ficámos. Mas o que é engraçado, aí ficámos um bocado expostos, porque eu tinha uma irmã de um lado e a minha irmã Clara tinha outra irmã das mais velhas do outro lado. E quando vinha, sei lá, alface, eu lembro perfeitamente de alface. Chegar a alface, a salada, não é? E que eu não gostava nada de alface, porque agora como sempre alface, mas não gostava especialmente de alface. E pronto, lá se serviam, vinham os pratos, e depois, a determinada altura, essas minhas irmãs diziam: mãe, o Minker não comeu a alface toda. Ou quando eu tentava esconder a alface, sabe o quê? Espalhar para se ver menos, assim, diluir no prato. Junto lá. Ainda não comeu. Mas porquê que acha que os irmãos têm... É uma questão de competição por sobrevivência? Acho que pode ser várias razões. Mas acho que pode ser um bocadinho de competição junto dos pais. Eu acho que isso acontece muito, e com filhos, muitos filhos, isso é normal que aconteça. Quem é o eleito dos pais? Eu, aliás, a partir dos 2 anos, mais ou menos, anos e picos, começa o medo do abandono, não é? Exato. E é aquela altura em que uma criança acha que é ultra autónoma, já se calça, já consegue comer sozinha e tudo, mas depois descobre que calçou os sapatos ao contrário e que metade da comida foi para o chão, o costume. Ou mesmo que consiga comer sozinho, de repente pensa, mas eu não fui eu que me servi, não fui eu que fui ao supermercado, não fui eu que cozinhei, não vi nada disto. Portanto, a minha autonomia é muito rudimentar. E a questão é que começa então o terrível medo de abandono, que os pais
ou que os pais morram. Às vezes acontece isso, não é? Que acontece, não é, é engraçado que não é que aconteça alguma coisa a nós. Tanto que as crianças até têm comportamento. É que aconteça alguma coisa aos pais. Se vão bem em viagem, seja lá o que for. O medo de que eles não apareçam. E, por outro lado, que tenham que fazer escolhas. Ou seja, que na altura, sendo muitos, que digam assim, para que é que a gente quer 8 filhos? Brincando. Com os 3 primeiros. Os irmãos todos nos dizem que somos adotados, não é? Exatamente. É um fenómeno extraordinário, porque eu achei mesmo que o meu irmão mais velho convenceu-me que eu tinha sido encontrada no lixo. E eu lembro-me de ficar horas a olhar para as fotografias, a pensar, será que sou mesmo eu? Será que eu era... E é estranho, porque não fui só eu, não é? Isto é uma coisa que muita gente relata. O meu filho mais velho também dizia, o Pedro dizia à Filipa sempre que ela tinha sido uma senhora africana que tinha deixado um cestinho. É um Moisés. Eu dizia, pá, aí com 3 anos, era um pois é isso, mal é muito... porque ele falava muito bem e tal, e portanto expressava-se bem. Então dizia que era um cestinho daqueles de ráfia. Cheio de pormenores. Era pormenores para dar veracidade. E então que tinha tocado e deixado à nossa porta. Quando nós tínhamos ido à porta, já não estava lá a senhora e estava o cestinho com o bebê, que era ela. E depois arranjava-lhe um nome, dizia que o verdadeiro nome dela não era Filipa, que isso tinha sido depois, nós é que tínhamos dado o nome Filipa Cordeiro, que ela chamava-se Eunice Balambazana. E gozava Eunice. E ela, coitada, sofria com isso. E eu aí dava para trás, mas ele assim, ela, pois, era a mãe. E depois chegavam ao ponto de inventar que portanto, a irmã chamava-se Eunice Balambazana e a mãe chamava-se Judite Balambazana. Ou seja, havia quase... Era super coerente. Tinha uma genealogia, faltava só a certidão de nascimento. Exato. Mas então vou só fazer a pergunta que queria fazer há bocado. No meio disto percebemos que o Mário não dormia, e como é que a sua mãe lidava com isso? Lidando, ou seja... Não reparava, se calhar. Mais ou menos o que a Isabel está a dizer. Ou seja, era malta, eu digo isto sem recriminar absolutamente nada. Sim, porque era o contexto que era. Tive uns pais ótimos mas por acaso, se me permite dizer isto aqui, é porque disse isto tudo à minha mãe. Claro, exatamente. Porque é engraçado porque a minha mãe era uma pessoa, pronto, a Isabel que eu conheceu, os meus pais eram super amigos do Francis e da Pamela, eram mesmo muito, 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 muito amigos, não era só assim uma amizade. E realmente era engraçado porque eram tempos em que as pessoas tinham muitos filhos, mas não havia... Era completamente diferente da parentalidade hoje. De hoje em dia. Para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal, depende, não é? Do Há certas coisas que às vezes a parentalidade hoje também é um bocado sufocante, asfixiante. sim. E então, a minha mãe gostava mesmo com os netos, foi a mesma coisa. Gostava imenso quando nós atingíamos a adolescência, nós, todos, não é? Filhos e netos, a adolescência, e tínhamos capacidade de conversar. De companhia. O que fosse, fazer companhia, conversar sobre política, ou religião, ou viagens, ou sei lá, o que fosse. Não tinha pachorra nenhuma para crianças, para aturar crianças. Pronto. É tão engraçado, não é? Só bebês, crianças, bebês talvez, bebês não sei. Mas crianças, de 5, 6 anos, aquelas coisas que a pessoa vem toda contente, o desenho que eu fiz e tal, e desenho qualquer é muito mal feitão, mas para nós é um êxito. E não tinha grande pachorra para isso. E portanto, mimo não foi uma coisa que eu tivesse em abundância. Mas eu acho que com isso das insónias e tudo isso, havia também eu, por exemplo, eu só conseguia adormecer com o barulho da água do banho da minha mãe e dos meus irmãos a correr, ou com a luz que vinha para a bandeira, ainda havia luz por cima da casa. Portanto, por um lado, viver numa casa com muita gente e tal, mas ninguém dava por isso. Os meus irmãos tentavam entrar no meu quarto, os 2 dos meus irmãos, e apanhar-me a dormir, e nunca apanhavam. Portanto, eu acho que nestas casas com muita gente, por um lado há o conforto de haver sempre gente, alguém. Mas por outro lado também ninguém repara-se. Eu dormi com peluche até tarde, que era um bocado, é um conforto no fundo, e aliás advogo muito que sim, um objeto de atenção qualquer, e é engraçado porque já depois, mais velho ainda, em casa dos meus pais, já universitário, é o que a Isabel está a dizer. Eu gostava muito, às vezes deitava-me cedo porque tinha que me levantar também bastante cedo, e gostava de ir para a cama às vezes cedo. Pronto, também havia muito menos televisão, né? Havia computadores e Netflix e séries e tal, portanto ou se via o que estava a dar, ou então não havia gravador sequer de programas.
ia ler sempre um bocado, lia sempre um bocado, e depois a leitura felizmente dava-me assim um certo repouso, fechava a luz, mas gostava imenso de ouvir. Havia um juiz que morava por cima de mim, portanto, quando eu já estava na Visconde de Valmor, e o juiz punha a televisão, ouviam-se vozes, mas assim, havia calmas, não era berros. Exato. E eu adorava adormecer a ouvir ouvir gente. Pois. Mário, mas o seu pai era pediatra, o Mário é pediatra, acha que isso, o seu avô era médico também. Sim, também. Como é que é ser filho de um pediatra e como é que é ser pai pediatra? Porque a pessoa, eu não sei, eu tenho a mania que sou quase médica e deve ser uma tentação. Não, eu sempre tentei, claro que às vezes dá jeito. Sim. Houve, por exemplo, uma situação com a gripe A, não foi com a Covid, foi com a gripe A de 2011, acho que foi, ou qualquer coisa assim, ou 2009, quando foi aquela epidemia, aquele surto de gripe A. Eu tive, a Catarina teve, e depois os miúdos também tiveram, 2 deles. E, por exemplo, um teve febrões de 40, 40,5, 41, e esteve um bocado mal. O outro teve uma falta de ar de todo tamanho e uma pneumonia. Aí está. Eu, sendo pediatra, consegui mantê-los em casa e não os levar ao hospital e passar noites acordado a ver como é que estavam, ter o hospital lá em casa. Exato. Coisa que se não fosse tinha que estar internados obrigatoriamente. Claro. Portanto, aí tudo bem. Mas eu li numa entrevista sua que o seu pai vinha almoçar a casa, apesar de ter uma vida muito intensa, e que quando os doentes ligavam à hora do almoço para o seu pai, porque não havia telemóveis, e vocês faziam apostas sobre o que é que ele jantar. Isso era até mais ao jantar, que é quando estávamos mais. E era porque, imagina uma mesa enorme, porque era muita gente, não é? E o meu pai atendia, o telefone tocava, aqueles telefones pretos de massa, o meu pai atendia, mandava-nos calar sempre, às vezes atirava com o guardanapo quando algum estava a falar, porque era impossível com a barulhar, ele queria falar e não conseguia concentrar-se, então, como não conseguia, olhava primeiro, fuzilava com os olhos e depois lá ia o guardanapo, que também não magoava ninguém, não é? Exato. Lá ia o guardanapo a voar pela mesa, pronto, aí era o sinal que a coisa estava feia. E depois, sim, e espirra, e tem tosse, e como é que é a tosse? As perguntas triviais. E nós íamos dizendo, não sei o quê. E agora o pai vai receitar a bronco não sei o quê. E vai dar Detigon, que era um xarope para a tosse seca. E era sempre assim. E depois, quando o meu pai, olha, então dê-lhe o Detigon. Os tinham de tipo marcar pontos a ver se tinham acertado. Mas sempre cresci, portanto, rodeado de pediatria, digamos, por causa disso. Depois também tive sobrinhos muito novos, não é? Eu tinha 10 anos quando começaram a nascer os meus sobrinhos e foi por aí fora até os sobrinhos netos. Pois era mesmo, portanto, a sua mãe se calhar não tinha tanta paciência para os mais pequeninos, mas o seu pai tinha, não é? Tinha. E tinha em casa também, ou tinha... Porque às vezes pode haver esta coisa de, sim, tem muita paciência para os seus pacientes e no local de trabalho, mas em casa já estava farto. Mas com o seu pai... Tinha. Ele não tinha muito tempo, porque ele ia para o hospital de manhã, depois vinha à casa almoçar num instante e ia para o consultório. No fundo, nós morávamos na altura no Restelo. Ele vinha de Santa Maria para o Restelo, depois de Restelo ia na altura na Vila Liberdade e depois no Aeroplano, também ali pertinho. Mas ia outra vez, lá ia de carro outra vez, pum, até lá. Portanto, não havia o hábito de almoçar na pastelaria. Sim, não havia nada sim. disso. Pronto, voltava lá. Mas depois, ele por acaso nunca quis fazer daquele género. E havia colegas deles, ficavam até às 11 da noite ou meia-noite, ou até mais tarde às vezes. Pediatria às 2 da manhã. E havia uns que é assim um bocado... Que é um caso... Como é que se consegue ver uma criança às 2 da manhã, não é? Por causa de rotina. Sim. Mas ele não. Ele chegava às 6 e vinha para casa. Mas depois tinha aulas para preparar, tinha coisas assim, tudo ainda escrito à máquina, escrito à mão e tal. E era um estudioso também, mais a pediatria social e tudo mais. Mas tinha sempre um bocadinho. E então... aquele bocadinho era precioso. Era muito precioso. Eu lembro, julgo que os meus irmãos também passavam por mês, mas eu talvez por ser rapaz, essa identificação era maior. Pequenino, sim. E era estar em casa e ouvir o rodado do carro. Então no inverno isso era muito nítido. O rodado, porque havia assim uma rampa de pedra até se chegar à garagem, depois havia o jardim e tal. E ouvir o rodado, quando havia chuva ainda era mais nítido. Pai chegou. Eu ia com uma flecha lá abaixo recebê-lo e ele ia sempre dar uma volta pelo jardim
que era para ver como é que estavam as coisas. Ele tinha uns canteiros de roseiras que podava e arranjava, era um hobby no fundo. Exato. E ia-me ensinando coisas sobre como é que se faz assim, que a roseira não pode ser podada na horizontal, tem que ser oblíqua, isto, aquilo, eu ia aprender essas coisas todas naquele caminho. Naquele bocadinho, era um bocadinho muito, muito terno. E depois às vezes também me lembro uma coisa, que é uma das recordações melhores que tenho, porque a casa tinha vários andares e a vida passava-se em vários andares, mas o escritório dele, que era assim no nível do resto do chão, que era um escritório, pronto, não era muito grande, mas era assim forrado a livros e tal, e tinha assim uma secretária grande. Sim. E eu lembro perfeitamente, um bocado como naquela fotografia do JFK, em que tem o miúdo a brincar lá em baixo, eu levava carrinhos, e então a mesa tinha assim uma barra em baixo, e eu andava lá com os carrinhos e tal, e ele de vez em quando espreitava, fazia uma festinha na cabeça, continuava a trabalhar, e eu estava ali. E é engraçado que estes pequenos gestos eram tudo. Tanto que eu, passado destes anos, ainda me lembro. Claro, inspiraram a sua poesia e a sua escrita. Ainda me lembro de tudo isto. Mas ao mesmo tempo é importante para os pais dois, que às vezes estão tão angustiados que não têm tempo suficiente para os filhos, que de facto o que importa é essa qualidade desse pouco tempo, mas focado, não é? E afeto, eu não gosto de generalizar, dizer hoje os pais são claro. Pais que não são, há pais de todos os anos. Pais e mães portanto não gosto de generalizar, mas que há muitos, pronto, para falar de uma maneira mais correta epidemiológica, há muitos pais que esses momentos não são espontâneos. Parece que têm que estar a fabricar alguma coisa para fazer, que no fundo é um sentimento de culpa. Sim. Que move que aí, e que... Eu não acho que o meu pai tivesse provavelmente culpado. Ele dizia, tenho esta vida e vocês um dia se calhar vão ter uma igual ou pior. Exato. Pronto, portanto... E tudo aquilo que eu consigo dar, não é? Tinha mas uma quando sensação. não estava ali a tentar compensar, até porque ele era um asceta com educação jesuítica no início do século XX, aquela coisa como era, não é? Era aquilo apenas só e não há cá divagações. E, portanto, não era nada do género de encher os filhos com coisas. Então, às vezes, um bocado pelo contrário. Mas eram gestos pequenos de ternura, digamos, que era espontâneo. E eu acho que isso fala muito mais do que estar a encher com cangalhada. E o que se ouve muitas vezes pais a falarem com os filhos como se tivesse a conversa fosse sempre didática. Não no sentido dessa transmissão, mas no sentido de evoluírem mais depressa, não é? É um tom que às vezes se ouve nos transportes, não sei o quê, em que parece que temos que aproveitar todos os momentos para correr na corrida já para o emprego. Ainda ontem eu estava a ouvir um relato de uma que se passa num jardim de infância, não interessa aonde, onde uma criança de 3 anos que entrou para a escola agora, portanto para a creche agora, lhe tiraram a Xuxa e a cesta porque tem que a preparar para entrar Isso é todos os dias, Isabel. É impressionante. Todos os dias. Há escolas, aliás, onde não entram. Nas escolas públicas não podem entrar não entram com fralda, nem com Xuxa, nem à cesta. O que, quer dizer, aos 3 anos. Absolutamente. Mas é absurda, não é? Completamente absurda. Sabe que e a preparar. Mas eles não perceberam que as crianças de 3 anos não entram na primeira classe porque faltam 3 anos de desenvolvimento. Mais, e que aos 3 anos podem usar Xuxa e outros não usam. Quer dizer, não está na Constituição da República, nem no Código Civil, quando é que devem. Mas é assim. Eu, por acaso, fiz uma petição que há uns anos que deixasse dormir a cesta. E foi à Assembleia da República e foi aprovada. Para as escolas públicas, claro, para as privadas cada um sabe o que é que tem. E foi aprovado, só que não foi implementado. E a desculpa não há condições. Claro que há, que eu gosto das caminhas que se sobrepõem todas. Completamente, com e no chão. 2 salas, para já, as quartejar assim por salas, por idades, é um bocado idiota. Tanto mais que agora que as crianças com poucos irmãos, até é bom que de vez em quando tenham os mais novos idades. Convivam com os mais velhos e vice-versa. E, portanto, chegando àquela hora, uma sala ficava com as caminhas para dormir, os outros não dormem, iam todos brincar juntos. Com uma auxiliar aqui e outra ali, claro, não há desculpa. Mas, Mário, além dessas petições e de outras, escreveu um livro que eu lembro-me de ir à sua apresentação sobre aconselhar a que vivêssemos mais devagar.
Sim. E isso, se comparar o nosso tempo, neste tempo, a nossa infância com esta, não estávamos sempre a correr, não é? Não. Só isso de vir almoçar a casa, mesmo na escola, vinhamos almoçar a casa e depois íamos outra vez. Não havia esta coisa, veste, despacha-te, corre. E ficar 9 horas fora, não é? Porque o voltar a casa à meio do dia, ainda que não pareça muito, é muito, porque para uma criança não são, vou deixar às 8 da manhã e 7 horas depois voltar à casa. Porque para estar fora de casa, quando estamos fora de casa, lá está com a máscara, ou todos temos que fazer alguma forma em que passar tantas horas fora de casa com essa máscara, sem nenhuma possibilidade de descontrair a 100% até chegar ao final, não pode ser bom para nós. Nós, animal humano, estamos a cavar a nossa sepultura. Completamente. Porque, como qualquer animal, e temos a mania que não somos animais. Somos muito. Claro, chamar animal a outra pessoa não é bonito, mas é verdade. Ou chamar mamífero também será ofensivo, mas é verdade. Mas é verdade também. Não vai ser verdade. E, de facto, nós precisamos ter um pêndulo que oscila entre os momentos, porque não é um pêndulo apenas psicológico, é orgânico, de grandes descargas de adrenalina, cortisol e hormonas de ação. Exatamente. E que tem que ser contrabalançado, como qualquer pêndulo que vai para lá, depois vem para cá, com hormonas endorfínicas de lazer, de calma. Pronto. E quando isso é equilibrado, a pessoa sente-se bem. Ora, no trabalho ou na escola, sobretudo no trabalho, a exigência tem que ser grande, senão andamos a dormir no trabalho, que também não era bom. E em casa também não podemos estar sempre a 500 à hora. Eu acho que realmente, como disse a Isabel, eu não gosto de dizer no nosso tempo, porque este também é o nosso tempo, estamos aqui, não é? Claro. Pronto, quando nós tínhamos, éramos crianças, e é engraçado porque, podemos dizer, vimos os dois de um meio privilegiado, pronto, na altura até era mais excepcional ainda. Todavia, mesmo nas aldeias mais remotas e com populações que nem iam à escola, não é? Nem escolas havia, a vida era mais calma. Mesmo com a ação, obviamente que havia coisas, não estou aqui a defender, Deus me livre, mas mesmo quando as crianças tinham trabalho, exato, mas havia, apesar de tudo, o tempo em casa era tempo de descontração. Claro que andavam na rua, também havia muito menos carros, também podiam ser atropelados. Não vamos entrar nesses pormenores, senão é impossível. Nem o objetivo é voltar, a questão é agora, o que é que estamos a fazer. Há realmente uma aceleração. E às tantas, eu tenho a ideia que se está a correr para lado nenhum, ou seja, sem um objetivo. E faz-se do correr no sentido de aceleração de tempos, já uma prática e um default, e não um meio para atingir um fim. Sim. E dou um exemplo. E que se calhar eu também fazia, agora já tento não fazer quando me dei conta disso. Imagina um sábado de manhã, agora é à sexta, mas era ao sábado, vamos imaginar, em que compro o expresso e vou para uma esplanada para ler o jornal. Tenho tempo para ler o jornal. A pessoa senta-se e começa o primeiro frenesim, que é, temos que chamar o empregado. Se o empregado anda ali e vai daquela mesa ali ao lado, porque vai ficar cheio de uma bandeja cheia de copos e coisas e pratos, vai lá dentro, já começamos a ficar irritados porque ele não nos viu e chamamos até ao senhor vir já assim meio a olhar de esguelha porque ele não veio nosso. É que é o nosso narcisismo a vir. Eu estou aqui e o senhor não reparou em mim. Pronto. Ele vem e eu peço o que for, uma meia de leite ou um coração, ou seja lá o que for. Pronto. E a partir daí é uma inquietação se ele não traz no espaço de um minuto. Ora, se eu estou ali com tempo, sem mais nada, o que eu devia fazer era agarrar no jornal. Ele vem pacificamente, ele vem quando vem, eu peço-lhe, ele chegará com o pedido e eu leio o jornal meu tranquilamente, mas não, vou aumentando as catecolaminas até estar num frenesim. O que também se reflete no modo de tratamento. Ele traz, eu nem lhe agradeço, rosno, e mesmo quando estou a ler o jornal, vou ler até as notícias piores, vou ter uma atitude pior, uma visão mais deturpada em relação até às notícias que estou a ler. Ou seja, aquele espaço que era para ser de descontração e calma transforma-se num espaço de irritação. E eu acho que nós vivemos numa sociedade completamente distópica, completamente desorganizada, sem saber porquê, porque podia ser mais organizada. E não é uma questão de dizer que os portugueses não tem a ver com os portugueses, tem a ver com o mundo inteiro, infelizmente, em que não há um rumo
e tem muito a ver com noções de produtividade, assim, uns palavrões que são atirados para cima da mesa, e que no fundo, o que é isso? O que é isso? Claro. Mas é estranho, porque hoje em dia, nesta nova visão, muitas vezes, do conhecimento pessoal, fala-se de como a vossa geração estava muito presa ao fazer, não é? Que o fazer é que era porque todos os filhos queriam que o pai fossem médicos e o Mário não desiludiu os pais. E que estava preso ao fazer, e que nós agora, nesta geração, estamos a tentar desfazer essa ideia. Mas às vezes parece que acabamos por cair exatamente no contrário, porque é aquilo que o Mário estava a dizer, parece que se andamos com o pêndulo sempre do lado do cortisol e tomamos todas as nossas decisões dessa esfera de cortisol, por isso nunca... Isso de estar no café e não conseguir estar quieto é um sintoma de ansiedade, é verdade. Portanto, é passarmos a achar que o default da nossa forma de agir é um sintoma da ansiedade, não é uma perturbação da... Exato. E a resposta, em vez de ser este consumo desenfreado de ansiolíticos e antidepressivos e animais afins, que é uma coisa completamente disparatada, e Portugal é um dos campeões disso tudo, é o que se juntam, obviamente, a elementos externos e crises e coisas assim que também não ajudam muito, mas todavia não é... Há sinais, às vezes, muito estranhos, que é, se por um lado num jornal sai uma notícia a dizer que a sociedade portuguesa está mais pobre ou isto ou aquilo, na página seguinte vem uma coisa a dizer que nunca houve tanta procura de férias no exterior. Portanto, há aqui alguma coisa que um bocado esquizoide, que não joga bem. Mas é exatamente isso. Eu acho que a resposta não é os ansiolíticos, pode ser em alguns casos, obviamente, mas não é à procura da pílula mágica da felicidade. Para conseguir continuar a funcionar ao mesmo ritmo. Tem de ser muito mais uma coisa que é procurar momentos. Às tantas temos consciência das nossas limitações enquanto animais humanos, para lá das limitações individuais, mas dessas do animal humano na generalidade, e procurar momentos de coisas prazerosas. Eu, por exemplo, de relação ao piano, já que falámos nele, eu comecei, porque isso era uma coisa que o meu pai dizia, aos 5 anos toda a gente começa a tocar piano. Lá tivemos aulas com uma senhora que, pronto, todas as semanas ia lá e fazia a rodada da família, pronto. Tínhamos todas aulas de piano, 1 hora, assim. Era uma senhora que ensinava, eu gostava imenso de tocar piano, adorei tocar piano. Mas era uma senhora que, quando falhava, está ali escrito o 4º dedo, pimba, levava com o lápis nos nós dos dedos, que eu não recomendo a ninguém porque dói, se farta, não é? E pimba, estava sempre a levar, porque eu às vezes dava-me jeito a outra passagem que não fosse com aquele dedo, pá. E cheguei aos 15 anos e dei o grito do Ipiranga, vai 10 anos daquilo, aprendi algumas coisas, também não vou dizer que foi tudo horrível, fiz exames do conservatório, não sei o quê, solfejo, e a determinada altura disse, não quero mais, pronto. E fui o último a desistir e acabou-se o piano. Acabou-se o piano, aulas. Mas continuei a tocar e até enveredei por uma coisa que era de vez em quando improvisar. Claro. Pronto, mas tinha uma mão esquerda super limitada porque eram acompanhamentos sempre muito iguais e tudo. Depois fui tocando assim, de vez em quando. Quando os meus filhos mais velhos começaram aulas, porque eu queria que eles também aprendessem piano, e por acaso foi uns vizinhos nossos que disseram, conhecemos um professor ele é brasileiro e tem um método de ensino ótimo e tal. E realmente não tinha nada a ver com a Já não tinha nada a ver com Aliás, para dizer, a outra professora foi a professora do Bernardo Sassetti. Sim. E ele desistiu do piano exatamente porque a professora batia nos nós nos dedos e tudo. Só que ele, como era um gênio, continuou e pronto, enfim, aconteceu-lhe o que aconteceu, mas foi o gênio que foi. E eu continuava a tocar assim rudimentarmente e a experimentar de vez em quando coisas. Depois comecei a ter aulas, ainda tive umas aulas, mas depois coincidiu com uma fase da minha vida em que o trabalho não dava grande folga para estar a ter aulas. E mais uma vez desisti e continuei a tocar por mim. E agora, quando lancei aquele livro Chopin, estavam lá várias pessoas ligadas à música, e uma delas que eu realmente simpatizei muito, a professora Carla Seixas, eu simpatizei muito com ela e comecei a conversar com ela e disse, então como é que é? Eu gosto, é uma pessoa que é ligeiramente mais velha que eu, percebeu perfeitamente que eu não estava propriamente já com a Gulbenkian reservada, mas o que é que eu queria? O que é que o prazer Quero tocar por prazer. Agora, quero tocar por prazer também bem evoluindo, com uma técnica melhor do que tenho e até para dar mais prazer. Ora bem. E realmente comecei aulas vai para 3 anos
Bom, fiz uma evolução e neste momento estou a tocar coisas que sonatas de Beethoven, improvisos de Schubert, o quinto concerto de Beethoven, coisas que nunca me passou pela cabeça. Nunca é tarde. E têm sido coisas uma atrás das outras e que eu vou procurando. E a determinada altura já nem tenho tempo. E passei a estudar, a dar-me a mim próprio tempo para todos os dias, salvo quando não estou em Lisboa, todos os dias eu estudo a roda de hora e meia a 2 horas de piano. Mas tudo mesmo, não é só tocar. Sim, é estar ali, ficar ali a estudar. Ainda ontem estive mais Isto é para os avós, mais de um quarto de que acham hora. que já não há, mais de um já quarto não de hora podem com 3 aprender coisas compassos novas. da Patética de Beethoven para tentar desbloquear e conseguir desbloquear. Sair da lama. E a satisfação de ter desbloqueado ali uma coisa que estava a sair. Porque a tendência é começar a tocar e quando surge uma coisa complicada, faz de conta que não é o que Beethoven queria. Não era o que Beethoven ele queria. ou outro qualquer, não é? Eu acho que isto já é uma birra já para os avós. Para os avós e para o síndrome do ninho vazio que falávamos no outro dia. Ou seja, começar outra vez, e isto aconteceu-me também, eu voltei a ter aulas de piano quando os meus filhos começaram a ter aulas de piano e eu voltei a ter, e de facto nunca é tarde para voltar. Aliás, não é tarde, é mesmo a altura certa para ir começando a investir em hobbies muito grandes para depois, quando os nossos filhos forem embora, nós termos mais coisas para... E a música a música, salvífica. Sim. Exatamente. Eu tenho uma, porque o tempo já lá vai, o tempo corre. Pois é, o tempo corre. E eu ainda queria... tínhamos tanta coisa para falar pois com o era, Mário. tanta coisa, mas há uma que tenho que falar com o Mário. Força. Tomou todas as vacinas. Tudo. Exatamente. E ainda faço a da Covid. Porque eu quero agora quando. Como é que está a reagir a este? O seu pai investiu na saúde pública, sim. O Mário investiu na saúde pública. No Programa Nacional de Vacinação, sim. E eu uma vez entrevistei e o título que pusemos foi: é pena não haver uma vacina contra a estupidez. Exatamente. E extensível, não apenas aos mas antivax. nunca chegámos a este ponto de ter, como agora nos Estados Unidos, um suposto, entre aspas, ministro da Saúde com os neurónios queimados a desmantelar e com o presidente a dar eco exatamente. Notícias provavelmente a comunicar, absurdas, a fazer comunicações de saúde e a dizer das vacinas e do autismo. Mário, aproveite mesmo este momento para dizer aos pais que as vacinas são seguras. Mas em Portugal não estamos mas já temos... Mas estamos a começar a ter uma baixa. As vacinas são seguras, testadas, importantes, mas isto prende-se não só com o mundo das fake news e de espalhar rapidamente uma coisa qualquer, espalha-se e é dada como certa. Portanto, a ausência de veracidade. A ciência precisa de tempo para explicar as coisas e para atestar a competência e a veracidade das coisas. As redes sociais põem lá qualquer coisa e pronto, segue jogo, não é? Dizer que causa autismo demora 1 segundo, explicar que o estudo que esteve nesta origem não tinha pés nem cabeça, demora muito tempo. Mas isso é um aspecto. Depois outro, e que também é um bocado arrepiante, é arrepiante pensar porque isto já é um bocado cíclico e não é só com as vacinas, é que parece que as pessoas só aprendem as coisas quando elas ocorrem. É preciso relembrar o tempo em que não havia vacinas. E a quantidade brutal de pessoas, e geralmente crianças, que morriam das doenças evitadas pela vacinação, como aliás ainda hoje acontece nos países onde a vacinação pois é, que continuamos a ter provas todos... Mas, por um lado, as notícias destes países, número 1, ou não chegam cá, número 2, não interessa porque são outros daquele mundo que não é o nosso. Exato. Portanto, este descortejamento do mundo entre os evoluídos e os outros é uma coisa tremenda, até do ponto de vista filosófico. Já para não falar que o algoritmo não mostra, não é? Pois, porque se a pessoa tiver, não vai mostrar. E depois, realmente, essa ausência de memória. E memória é essa, porque não é uma coisa é algo que se passou há muitos anos, há séculos. A pessoa pode não se lembrar porque até já não há nenhum familiar que se lembre ou assim. Pronto, portanto, é possível que se perca nas brumas da história. Agora, há uma coisa que é, as pessoas de hoje
têm avós e bisavós que sofreram, que andam mancos por causa da poliomielite, ou seja, não é assim uma coisa tão... sarampo. Pois, sarampo. Não é assim uma coisa tão longínqua que não possa estar até na sabedoria empírica popular. E todavia, este mundo que acha que realmente a ciência se aprende no Google ou no outro lado qualquer, ou nas redes sociais, despreza os cientistas porque não dão resposta. Ou seja, quando querem uma resposta rápida, vêm chatear os cientistas porque não estão a responder no dia a seguir. Quando querem saber, ignoram o que os cientistas dizem para cada um ter a sua verdade. E realmente, quer dizer, eu, por exemplo, no consultório, eu digo sempre aos pais, falo das vacinas, e por acaso tenho tido um grau de aceitação grande, mas há uns pais assim que não querem. E eu digo, apenas, com certeza não vou vacinar os vossos filhos quando até porque a vacinação não é obrigatória, não é? Portanto não se pode vacinar obrigatoriamente. Agora explico o que acontece, o que pode acontecer. E outra coisa, se acontecer alguma coisa, pode sempre ocorrer, é como usar a cadeirinha ou o cinto no carro, outra coisa pode ocorrer. Se ocorrer, como é que eles vão dormir? Pois. Pronto. Que é o argumento que, apesar de tudo, ainda mexe mais com os pais. Mas sou cruel verdadeiro. Digo mesmo assim, é assim, se o seu filho apanhar um sarampo, morrer, ou fizer uma encefalite e ficar com uma paralisia cerebral para sempre, como é que você vive? Para já, coisas práticas, onde é que vai arranjar terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais? É isso muito direto, porque é verdade. É a realidade. Porque é a realidade. E isso assusta um bocado as pessoas. Mas, Mário, muitas vezes as pessoas, eu já tenho entrevistado pessoas que não querem vacinar e elas estão, muitas vezes, a basear a sua não vacinação do seu filho na presunção de que todos os outros são vacinados. Pois, isso é uma chamada grande espartalhice, não é? Mas eu acho que isso aí, pronto, é ali uma fação pequena, mas eu acho que muitas vezes o pior é mesmo esta má informação, porque eles veem o ato de vacinação como uma coisa tão perigosa que pode, ou seja, têm que escolher eles dar aquela vacina e depois poder pôr o filho em risco. É como estar a decidir pôr em risco. Sim, quando o Trump diz que não é, os bebés coitadinhos metem-lhes muito líquido lá dentro, 80 vacinas. Quando a pessoa... É o presidente dos Estados Unidos que está a dizer aquilo. Pois, não é? Tem um impacto enorme, gigante. Não pode não ter. Para uma mãe menos informada que acredite que aquilo é perigoso, claro. É difícil pôr a balança entre uma coisa que pode acontecer e aquilo que ela vai ter que escolher. As vacinas não são obrigatórias e eu posso falar disso porque fui eu que dei o parecer para as vacinas não serem obrigatórias. Exato. E às vezes pode parecer um bocado, então, mas ele defende as vacinas e agora não quer que elas sejam obrigatórias. Mas eu defendi na altura que as vacinas, fiz um parecer para o Ministro da Saúde, que as vacinas não devem ser obrigatórias pelo seguinte. Primeiro porque nós temos uma taxa de vacinação altíssima, 90 e muitos por cento, talvez dos países da Europa com mais vacinação, e sem serem obrigatórias. Portanto, eram atos voluntários dos pais. Tinha entrado já na rotina dos pais e era até uma das primeiras coisas. Quando é que ele tem vacinas? Quando é que ele tem vacinas? Pronto. Segunda coisa, é porque se fosse obrigatório, teria de haver uma coima, uma multa para quem não cumprisse. Claro, e isso obrigava uma averiguação da responsabilidade porque é que não cumpriu. Claro. Ora, aí é que é mais complicado. Não cumpriu porque não quis. Não cumpriu porque não pôde faltar se não perdeu o emprego. Não cumpriu porque o centro de saúde não estava aberto ou mandou para trás o menino só porque ele estava ranhoso. Exatamente. Quem é que era o responsável? E, portanto, seria impossível a obrigatoriedade. E, aliás, verificou-se uma coisa nos antigos países de leste, em que a vacinação era obrigatória e tinham taxas elevadíssimas. No momento em que houve a restauração da democracia, as pessoas associaram vacinas com isso é o Estado. A obrigatoriedade, o regime da União Soviética que manda. Claro. Então, nessa altura, pararam de vacinar e foi logo na Checoslováquia, então Checoslováquia, uma epidemia poliomielite brutal e depois seguiu o sarampo, etc, por causa disso. Portanto, é melhor que as pessoas vão voluntariamente e que percebam. Os antivaxos misturam tudo, quer dizer, isto é uma mistura que depois vai-se ver, esmiuçar e tem uma agenda política. Tem uma agenda política por trás. E isso aí eu não posso deixar de dizer, porque é uma coisa que me assusta, já que estamos a falar da vida atual e gosto de ler e tenho lido agora especialmente muito o que se passou em Itália há 100 anos precisamente, como é que a seguir à Primeira Guerra o fascismo se instala em Itália até sair vencedora
E, quer dizer, a pessoa não me parece que passaram 100 anos. É ipsis verbis o que está a passar agora. Igualmente. E não interessa agora que haja internet e não havia, que haja automóveis e sim, eles arranjam as forteias, não. A máquina. E graça também através exatamente de ir contra o Estado estabelecido e a democracia, nomeadamente nisso. Obrigam-vos a vacinar, a pôr coisas dentro das vossas. E depois, agora, com o requinte, na altura não havia isso, mas agora há o requinte é um chip que vai controlar o cérebro. Agora há esses requintes malvadez do 5G. Do 5G ou só voltamos 10G. À história do Pedro a dizer à Filipa que ela é adotada. O gosto das pessoas pela imaginação. Exatamente, os chips todos que andamos comandados, como se fosse preciso um chip para nos comandar. Sim, exatamente, como se fosse preciso. Quem quiser saber onde é que estamos, o que fizemos e tudo. Exato. Nós dizemos que sim, cada vez que carregamos no aceite e autoriza, sem ler nada, aceite e autoriza. Quem é que vai ler? Exatamente. Oferece os seus filhos, aceite e autoriza, não tinha problema nenhum. Eu seria péssima, já tinha dado todas as minhas coisas. Então, Mário, para acabar, queríamos só perguntar-lhe, e agora não sabemos qual é que foi a sua maior birra? Ou qual é que a sua mãe conta que foi a maior birra? Não sabemos se coincidem. Que eu me recordo. Exatamente, não sabemos se coincidem. É evidente que às vezes era contrariado. Pronto, e não levava bem. Mas nesse aspecto até, exatamente, uma das vantagens, Isabel poderá confirmar isso, quando somos muitos, também não há grandes hipóteses de fazer birras por não ter isto ou não ter aquilo, porque percebe-se que pronto, não vai dar. E os nossos pais, os seus avós e os meus pais, por acaso, acho que pertenceram, e do que conheci deles, a um grupo de pais que não achava que as coisas materiais... Sim, não era o foco. Pelo menos não posso queixar do que tive, mas nunca... Éramos muito frugais. Os meus pais sempre me ensinaram a ser muito frugal. Tínhamos aquilo que tínhamos, de vez em quando lá havia uma extravagânciazinha. E a extravagânciazinha era, por exemplo, o meu pai que tinha, nós chamámos a velha. Pai foi à velha, porque ao lado do consultório da Liberdade havia uma daquelas lojas muito pequeninas, que tinha furos dos chocolates da Regina. E o meu pai às vezes vinha do consultório e então parava na velha, que eu nunca vi a velha, esse cara tinha 20 anos, mas no meu imaginário era a velha, porque imaginava uma loja pequenina com uma velha desgranhada lá atrás. Então o senhor das horas quer fazer furos e tal. E então ele fazia uma série de furos e trazia umas tabletes de chocolate. Mas não era uma tablete para cada um. Sim, está quieto. Era uma barrinha de 3 quadradinhos para cada um, ponto. Claro. Era assim. E portanto nesse aspecto nunca quis muita coisa material, porque também tinha QB, não é? Mas isso foi muito bom, porque nunca me deixei impressionar pelos carrões e pelas camisas da marca. Eu não queria saber. Depois se der tempo eu conto uma história dele que acho que é exemplar. E entretanto, às vezes fazia birras, era mais até quando os meus irmãos me massacravam. Por exemplo, quando ia um amigo meu lá à casa, iam muito, como tínhamos um jardim grande, iam amigos, brincavam, não sei o quê, passávamos uma tarde a jogar futebol, porque era o único rapaz e tudo, ainda havia uma grande separação das raparigas e dos rapazes. Havia, pronto, as raparigas não jogavam futebol, ou se fosse hoje ia tudo jogar futebol, não é? Pronto, e não sei, iam-se embora, não é? Adeus, laxavam, iam-se embora, e o jantar era todo aquele santo tempo a comentarem. O não sei quanto está mais gordo. O não sei quanto está a cara dele. É um palerminha. O outro fala com a voz entramelada. E o que podia ser factualmente verdade. Mas o julgamento... Mas eram meus amigos que tinham estado ali. Portanto, aquela tarde bem passada... Sim, era destruída. Era completamente. Então eu fazia uma coisa que era completamente idiota. Era assim. Nós tínhamos... A casa tinha vários andares. E do andar onde havia a casa de jantar até aos quartos, havia assim duplo lance de escadas. E que tinha uma passadeira. Então para a passadeira não cair e as pessoas não virem para ali. Havia aqueles uma carpete. Havia uns ferros que se metia. Ferro, e depois umas madeiras, uns paus, que passavam nos ferros e encostavam ao degrau, para não haver o perigo de alguém cair para ali abaixo. Então o que eu fazia era sair da sala de rompante, ia tirar um daqueles paus e batia na escada, pum, pum, pum.
Era a birra que eu fazia, era bater com o pau na escada, sinal de protesto. Que engraçado. Eu tinha mesmo ciúmes do rapazinho mais novo, não é? Sim, é. Mas muito rapidamente uma história. Eu andei no Pedro Nunes, era um liceu, pronto, era onde a elite, os filhos dos ministros todos de então estavam lá, e o filho do diretor da PIDE, que reunia-se lá tudo. E então eu andava lá e a determinada altura o nosso Presidente da República também andou lá, ainda fomos colegas, enfim, embora de anos diferentes, e a determinada altura nós estávamos lá no liceu e vem não vou dizer o nome porque é um ilustre político da nossa praça. Não conseguimos não digo, que resolve fazer uma coisa. Aparece com uma camisa Lacoste que na altura custava, eu lembro, 4 contos, que era assim, era um professor ganhava 6 contos, é só para ver do que é que estamos a falar. Sim. E só se vendia na loja das meias ali no Rossio, porque era uma coisa importada, caríssima, era uma extravagância. Parece uma camisa Lacoste. E outra aparece, então decidem, tudo políticos da nossa praça, formar uma coisa que era, vejam, o nome é então qualquer coisa, Clube dos Meninos que usam camisa Lacoste. Os meninos, eu acho a palavra meninos. Clube dos Meninos. Ou seja, quem não pertencesse ao clube estava out. Graças a Deus. Não sei. Eu cheguei a casa e também queria pertencer ao clube, senão sentia-me um ostracizado, não é? E então comecei a falar, pai, sabe, há umas camisas chamadas Lacoste. Ele começou logo a perceber que havia gato. Disse, como é que é? Sim, há umas, tem um crocodilo e tal, não sei o quê. Porque ainda não havia, hoje compra-se na contrafação, mas não havia contrafação ainda. E então, ele disse, então, mas porquê é que quer uma camisa? Duram muito. Ou você está a crescer, como é que quer dizer, comprar uma camisa que dura muito, para daqui a 1 ano ou 2 já não servir, se calhar é inútil, daqui a uns anos, talvez, agora não. Mas é que são resistentes. Sim, mas as que têm também são resistentes, até agora não me apareceu esfarrapado. Bom, cada argumento que eu dizia, dava outro. E esta disse, mas eu queria muito. E ele disse assim, mas porquê? E eu nessa altura pronto, já não tinha mais argumentos nenhum, não é? E disse, porque eles fundaram um clube dos meninos que usam camisa Lacoste. E o meu pai ficou assim a olhar para mim com o ar mais, agora que eu revejo o mais irónico, que eu acho que ele conseguiu atingir o super-sumo da ironia, ultrapassou os deuses gregos em ironia. E a determinada altura disse assim, ok, tem toda a razão. E eu tive breves segundos de... Ganhei! Maravilha! Quando é que vamos à loja das meias? E ele diz assim, ótimo, então amanhã? E eu, amanhã vai chegar ao liceu e vou anunciar, e vai anunciar que formou o clube dos meninos que não têm camisa Lacoste. Eu não fui bater com as paus nas escadas, mas apanhei um melão. Um balde de água fria. Ainda bem, porque passado tanto tempo, passados os 60 anos, ainda me lembro como se fosse hoje, e serviu-me realmente lição, porque o faz de conta não leva a lado nenhum. Olha, ainda bem que não pertenceu ao... Exatamente. A clube, diga esse, que passados 4 dias afinou-se, não é? Mudou para outra coisa outra marca qualquer que não coisa. Por isso, acho que temos que ir embora. Já estamos na hora. Cheio de pena. Passa rápido, realmente. Exatamente. Temos que fazer episódio 2 em breve. E muito obrigada por ter vindo connosco. Obrigada, Mário. Como última mensagem, eu acho que é importante as pessoas às vezes não se darem tanta importância a si próprios. Acho que era a primeira coisa. Não quererem regulamentar tanto as relações entre pais e filhos, seguindo um booklet qualquer. Ser espontâneo. Não quererem ser pais perfeitos, que deve ser um enjoo de tripas ser pais perfeitos. E às vezes tentarem, eles próprios pais, desligarem-se um bocado, desconectarem-se do mundo, das notícias que são ciclicamente repetidas, a gente já sabe o que aconteceu, revelas de meia hora, é um bocado de perda de tempo, e então pergunta-se, para quê? Onde é que, para levar os filhos à Disneylândia ou a dar a volta ao mundo? Não, simplesmente estar, conversar, brincar, afagar, mimar, mais fisicamente até, porque de facto o olfato e o tato são os nossos principais sentidos. E nós estamos a ficar audiovisuais, que por coincidência são os piores de todos os mamíferos. Pois, exatamente. É isso que vamos muito. Fazer. Fica esta mensagem e muito obrigada a todos. Até para a semana. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.